Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Gente, vamos nos engajar, vamos participar, vamos ter mais mulheres, LGBTs, pessoas negras, indígenas na política brasileira. Eu acho que isso é muito importante, a gente ocupar o espaço político, a gente se posicionar, a gente defender os nossos, sabe? Lá no Instagram, no Twitter, se colocar, se posicionar. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa, além de... as minorias já são maiorias sociais, são minorias políticas, de acesso ao Estado, de acesso à política pública, mas não minorias reais. Então a gente precisa ser maioria em todos os espaços, assim, maioria de fato, não para inibir, diminuir, atacar qualquer outro grupo social, mas para construir um espaço, uma esfera pública realmente de pluralidade. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Daquilo, o podcast derivado do blog do Correio Brasiliense Daquilo, onde a gente trata de assuntos como relacionamento, sexualidade, quebra de tabus, educação sexual. E no episódio de hoje, no mês do orgulho LGBT, a gente vai tratar sobre políticas públicas para a comunidade. E a gente convidou o deputado Fábio Félix, Olá. Que é o representante, né, maior deputado votado da história, né, eleito com o maior número de votos, né, da Sim, da última eleição. Votos, Maravilhoso, pois é, e nada melhor. Acho que é o melhor representante para estar falando com a gente aqui. E na mesa comigo, Helena Dornelas. Oi. Naum Giló. Oi. Eu sou sua anfitriã, Cecília Soter. E o deputado. Bem-vindo. Olá, gente, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Imagina, a gente que agradece pela disponibilidade. Pois é, então vamos falar daquilo? Naum, com você. O LGBT da mesa, né? Exatamente. Os trabalhos. Deputado, obrigado demais por estar aqui. Muito legal estar conversando contigo. Eu acho que a gente podia começar você explicando pra gente, bem didaticamente assim, pros nossos ouvintes, por que sentir orgulho de ser LGBT, né? E por que essa história de orgulho hétero não é bem assim? Não é bem assim, né? Eu acho que essa palavra ela tem muito significado, né? O orgulho, pelo menos, tem acho que duas dimensões que eu vejo como principais. Assim, a primeira, muito pessoal. A gente, quando sai do armário, a gente é jogado pela sociedade num lugar de vergonha. Então, o tempo inteiro, a gente é lido pelo olhar da vergonha, da sujeição, da não aceitação. A gente não tem coragem de dar a mão, a gente não tem coragem de expressar o nosso afeto no espaço público, de dar um beijo na boca, de pegar na mão do nosso namorado, do nosso companheiro. Então, é um monte de coisa, de expressar a nossa performance de gênero, a nossa expressão de gênero no espaço público. Então, o orgulho é uma palavra fundamental para nós. E nesse caso, o orgulho não é arrogância, não é soberba, não é nada disso. O orgulho é simplesmente o autocuidado pra gente. É a gente se respeitar, é a gente se amar. Então, eu acho que o orgulho tem esse significado, eu trago muito isso do ponto de vista pessoal. Mas do ponto de vista político, o mês do orgulho também tem um outro significado, que ele marca um processo de resistência muito grande, que é o processo que aconteceu em Stonewall, em Nova York, quando, depois de muita pancada que as LGBT sofreram, depois de muita tentativa de aniquilação, de fechamentos de espaços de entretenimento para LGBTs, de lazer, e nem sempre só de entretenimento, espaços onde as pessoas dormiam, viviam, onde a comunidade estava, era um gueto, era guetizada a comunidade. E aí, de repente, a comunidade resolveu resistir a tantos desmandos e violência policial, violência do Estado, com pau, com pedra na mão, foram pra cima lutar pelo reconhecimento mínimo da sua cidadania. Então, direito de ser o que é. Ser o que é. Simplesmente. Então, o dia 28 é essa marca, né? Virou o Dia Internacional do Orgulho LGBT por conta de Stonewall. Mas a gente viveu isso no mundo todo. Não foi só em Nova York, foi no mundo todo, processos de resistência. Então, eu vou por essas duas dimensões. Essa dimensão pessoal, da gente poder ocupar a esfera pública. Por isso que as paradas, elas são tão legais, tão fortes pra nós, que é a gente no espaço público, cheio de arco-íris, são as drags, são as trans, as lésbicas, os gays, todo mundo vivendo a sua sexualidade de uma forma livre no espaço público. Isso tem muito significado. É muito mágico. Eu tava até conversando ontem com um amigo muito querido, e ele tava falando, tipo, a gente passa por tudo isso que você acabou de enumerar, né? Essa coisa... Tudo que ele falou, eu passei também, quando na minha adolescência. E até hoje algumas coisas ainda me atravessam. E depois de todas essas violências, o que é que a gente faz? A gente coloca a roupa mais colorida, a gente vai pro meio da rua. Vamos afrontar mesmo. E gritar e cantar como é bom ser eu. Isso é tão... significativo, Nossa, né? isso é muito louco. Essa é uma das coisas mais poderosas que eu conheço, assim.
E é restaurador, Na minha visão de mundo, né? É muito restaurador, porque a gente tem a possibilidade de ter vivências que a gente achou que não ia ter, que a gente não ia ter a capacidade de ter. Então, eu acho que é muito importante, muito legal essa vivência do espaço público, até como um processo de superação daquilo que a gente foi negado, daquilo que foi tirado de nós na adolescência, na nossa juventude, na infância. Então, eu vejo a palavra orgulho com muita força, assim, de resistência mesmo, porque a gente já é resultado do possível. Então, o ser gay, o ser lésbica, o ser bissexual, o ser pessoa trans, não é a mesma coisa, cada sigla, cada letra dessa sigla, que é uma estratégia política, é uma confluência de luta por diversidade, gênero e sexualidade. Mas a gente sofre tanta violência que o nosso resultado na vida adulta é a expressão do possível. É isso que a gente é hoje. E quando a gente começa a viver o espaço público, começa a viver a parada, começa a viver com mais tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade, num contexto de tanta violência, eu acho que a gente começa a se encontrar de novo, né? Com um eu nosso um pouco mais livre, um pouco mais capaz, um pouco mais feliz, que é essa busca por felicidade, por afeto. Então eu gosto muito dessa palavra. Assim. E uma pessoa que é heterossexual, ela nunca vai saber muito bem, né, o que é essa busca, né? Ela não vai saber, porque ela não vai ser negado a ela o direito ao afeto, à sexualidade, e ela não vai sofrer violência na rua, ser atropelada, sofrer violência física, psicológica, porque ela tá expressando o afeto dela por alguém. Ser expulsa de casa. Expulsa de casa, exatamente. Nossa, conheço vários amigos que foram expulsos de casa. E ficaram ao léu mesmo, assim, de ficar dormindo, pulando de casa de amigo em amigo. A saúde mental vai pras cucuias. Pois é, deputado. E aí a gente já fez esse preâmbulo. E aí, enfim, é sabido, né, que a população LGBT, principalmente a T, né, mas toda a sigla passa por vários desses processos que são super problemáticos. E a questão que fica, o que o Estado pode fazer, né, para agir, mitigar essas opressões, trazer mais oportunidade para essas pessoas? Eu acho que o Estado deveria fazer, né? O Estado tem se negado a fazer o que de fato ele deveria fazer, o que era a obrigação, a possibilidade de construção do Estado de políticas públicas que pudessem promover a diversidade, promover a proteção e gerar reflexão. Eu acho que tem uma ausência sentida do Estado, que é na escola. A gente sabe a nossa vivência na escola, as dificuldades que a gente teve como LGBT na escola, porque é um espaço que é negado a nós, e aí, como você falou, especialmente à população trans. A população trans não consegue concluir o ensino formal, e isso tem um impacto para a empregabilidade, para o direito à vida, o direito à dignidade, o direito ao sustento, a tudo. Então, para toda a comunidade LGBT, a escola é um gargalo. Não é um gargalo porque alguém vai falar do tema para tornar as pessoas o que elas não são. Não. É um gargalo porque a gente não fala de proteção, a gente não fala de acolhimento, a gente não fala sobre diversidade, sobre respeito às diversidades. Então, acho que a escola é algo fundamental do ponto de vista da política pública. Na saúde, tem uma série de especificidades que precisam ser tratadas na saúde. Então, a gente já tem alguns avanços. Aqui no DF, nós temos o ambulatório trans, que eu acho que é um importante avanço, mas a gente precisa de muito mais. A ampliação do ambulatório trans, a descentralização, um atendimento cada vez mais humanizado e qualificado na atenção primária, nas nossas unidades básicas de saúde. Então, você precisa ter possibilidades de atendimento com as especificidades também na política pública de saúde. E eu diria que na segurança, porque a gente está num dos países que mais tem pessoas que são mortas vítimas da LGBTfobia. A gente tem muita violência, então a gente precisa recorrer à segurança pública. A gente tem um avanço no DF com a criação da DECRIM, que é uma delegacia especializada, mas a gente precisa de mais avanços que possibilitem que a população LGBT tenha, de fato, um atendimento qualificado para buscar a sua segurança e o seu direito à vida e à integridade física. A DECRIM não é só população LGBT, né? Ela atende uma coisa mais... Ela atende, é uma delegacia especializada na população LGBT, né, em crimes de homotransfobia, intolerância religiosa contra pessoas com deficiência e idosos. Que eu ia até falar que foram os pontos exatos que as pessoas que a gente ouviu abordaram a questão da segurança, de criação de delegacias específicas para a comunidade. Essa da educação também foi e da saúde, assim, foi exatamente esses pontos que as pessoas LGBT realmente pontuaram, assim. Então é muito congruente, né, a necessidade com que a política
deve e pode fazer, né? E já existem algumas leis, né? Como duas pessoas que falaram, né? Como fala a Nick, foi que já existem leis, mas elas precisam ser efetivadas. A gente tem algumas leis, são poucas, mas a gente tem uma lei no DF, que é a 2.615, do ano 2000. Nossa. Que pune administrativamente a LGBTfobia no DF. Com multa, fechamento de estabelecimentos comerciais. Então é muito importante que ela seja do ano 2000, exato. Uau. Então, assim, Tem uma lei de 23 anos Caramba. que ficou muitos anos sem regulamentação, sem uma atenção do poder público, que a gente tem lutado por uma regulamentação para que ela de fato se efetive. Mas hoje, se você sofrer, em tese, homotransfobia num estabelecimento comercial, ele pode ter, depois do aviso, multa, suspensão de alvará, fechamento definitivo. No DF, a gente tem uma lei com esse perfil. E a gente tem outras leis de cidadania, de promoção e reflexão sobre temas na escola. Tem uma série de legislações que já foram aprovadas. Tem a decisão taxativa do Supremo Tribunal Federal que criminaliza a homotransfobia, que garante o direito ao casamento civil. Então, a gente tem avanços, nem todos como a gente queria. É um contexto cheio de contradições, mas a gente tem avanços e o que falta mesmo também é a implementação desses avanços. E assim, num parâmetro nacional, Brasília tá bem colocado em políticas. Óbvio que tem muita coisa para melhorar em todos os estados. Mas acho que a gente consegue estar bem... Eu acho que é médio. Eu acho que nós conseguimos avançar em alguns aparelhos públicos. Então, a gente tem o CREAS Diversidade na assistência social. A gente tem que, até uma iniciativa do nosso mandato, as repúblicas, para acolhimento à população LGBT em situação de vulnerabilidade, especialmente rompimento de vínculo, quando é expulsa de casa e tal. Aí vai para as repúblicas, via CREAS Diversidade. A gente tem um núcleo do Ministério Público que atende a questão de diversidade de gênero e que representa, que discute, que atua nesse campo. A gente tem uma delegacia especializada, acho que eu já até citei, o ambulatório trans e a delegacia especializada que eu havia citado, que eu acho que também são espaços. A delegacia não é exclusiva, mas ela é muito especializada. Sim. Eles entendem, tem formação, tem acolhimento. Então, eu acho que já cumpre um papel, óbvio que a gente precisaria de mais. E a gente também tem uma orientação, que eles chamam de POP na Polícia Civil, para todas as delegacias circunscricionais. Então, tem no sistema lá. Se você for em qualquer delegacia, em qualquer cidade, você vai conseguir colocar lá homotransfobia e denunciar a homotransfobia. Você não precisa ir na especializada. Teve uma formação com os delegados. Essa é importante. Então, isso era para ter sido ainda cada vez mais qualificado, mas já existe. É um avanço que nós temos. São alguns aparelhos públicos, eu acho que isso representa alguma coisa. Sim. Mas o poder público não gosta de colocar a mão no tema, tem resistência, tem muito fundamentalismo Nossa, que tenta atrapalhar a gente o tempo todo, sabe? Deputado, uma outra curiosidade, assim, você é de esquerda, né? Você é do PSOL. São contradições. O que é muito louco. Num lugar como o DF, que Bolsonaro ganhou, que a direita, enfim... Bia Kicis, que foi a deputada também, que teve uma votação histórica, expressivíssima. Mas aí o deputado mais votado, né, no âmbito distrital, é este cidadão aqui. Maravilha. Você é o primeiro, né, assumidamente gay a ocupar uma cadeira lá, né? O primeiro assumidamente gay, ativista LGBT, ocupar uma cadeira na Câmara Legislativa do DF. E para nós foi um resultado inesperado ser o mais votado da história do DF, mas assim, isso traz ainda mais forte nosso orgulho, né? O orgulho de ser quem a gente é e o orgulho de trabalhar para muitas pautas. Porque eu acho que a noção que as pessoas têm de representatividade é uma noção muito tacanha, é uma noção muito limitada, sabe? E a representatividade não é eu chegar lá e falar só da pauta LGBTQIA+. Eu repito isso porque eu acho que é importante a gente, de forma muito pedagógica, estabelecer um diálogo com a sociedade e dizer que não é porque eu sou LGBT que eu só vou falar dessa pauta. Sim. Então, eu posso falar de mobilidade, eu posso defender tarifa zero, também defendo tarifa zero, posso falar sobre orçamento público, posso falar sobre cultura, sobre saúde, educação. E eu acho que ao longo dos 4 anos do nosso primeiro mandato, a gente demonstrou que a nossa representatividade era para a cidade, defender interesses e direitos na cidade. Então, eu fui o relator da CPI do feminicídio, fizemos um trabalho de mapeamento da rede do DF, apontando todas as debilidades. Não quer dizer que o DF ouviu, já o DF ouviu, mas a gente fez um trabalho muito sério. Fui presidente da Comissão Especial da Vacina, lutando por vacina no Distrito Federal e lutando muito, fiscalizando as nossas 172 unidades básicas de saúde. Fizemos projetos de emenda parlamentar para mais de 670 escolas que a gente tem aqui no DF. 180 foram contempladas com algum tipo de emenda, o projeto nosso. Legal. Então a gente atuou em muitas pautas que são relevantes para a cidade, assim.
Viado também entende de orçamento Também público. sabe. Não é também limitada a entende, não é discussão, limitada na assunto, pauta. Porque na né? campanha, você vê, em 2018 aconteceu muito isso. Ai, deputado, eu não vou votar em você, o candidato Fábio, eu não vou votar em você porque você vai falar da pauta LGBT. Eu respeito. Não, eu até tenho um amigo que mas não vou votar porque não é minha pauta. Não, querido, eu vou falar de outras pautas que também posso falar que são do seu interesse. Então, eu acho que a gente conseguiu provar isso. Então, eu atribuo essa votação a um trabalho dedicado, não só meu, mas de todo o Gabinete 24, de toda a nossa equipe, que se dedicou muito ao longo desses últimos 4 anos nesse projeto de representar a cidade e enfrentar o fascismo, enfrentar a extrema-direita, defender direitos humanos. E eu acho que isso foi muito importante, sabe? Pra garantir esse resultado. 24, você escolheu... Não escolhi, não. Na verdade, fui escolhido, né? Fui levado a escolher, né? Teve até muita repercussão na época, porque foi uma chacota de um parlamentar numa reunião de sorteio dos gabinetes. Eu falei, não tem problema nenhum, eu posso ficar com o Gabinete 24. E aí... os outros estavam com, tipo, não esse uma eu não graça. quero. Tem sempre aquela coisa, não quero 24. A quinta E aí série todo não mundo sai das riu e pessoas, tal. E assim. aí eu peguei a chave, que é um excelente gabinete mesmo, já sabia. E aí peguei a chave e fiquei com o Gabinete 24. Mas foi também fruto de uma cena que é estrutural, não é só aquele caso, não é que eu me senti extremamente abalado. Não, nada disso, mas que é parte dessa homotransfobia estrutural, que as pessoas acham que podem fazer piada de tudo e tal. Você tem noção, isso é tão grave que no Senado, até pouco tempo, até a legislatura passada, não tinha Gabinete 24, pulava pro 25. Gente, No Senado. jogo do bicho aí legal, né? Vamos lembrar disso. No Senado, que é a casa a casa que tem mais reflexão, a casa alta, o trem que o povo é muito sábio, Sim, né? Super sábio, a quinta série tá vendo. E, tipo assim, já pulando um pouquinho para um assunto ao lado, minoria, né? A esquerda é a minoria lá. É você, Sim. o Max, o Chico Vigilante, o Magno, né? Isso. E você, o único LGBT assumido lá, né? Você se sente só, às vezes? Me começa a sinto. Às vezes eu me sinto. Não, assim, os meus companheiros de bancada são pessoas queridas que defendem as pautas progressistas, direitos, né? Direitos humanos. Mas a gente sente na carne, né? Assim, tem algumas falas que pegam a gente, assim, que atravessam a gente, né? Porque a gente vive isso na história, a gente vive isso na nossa história. Então a gente vê as pessoas falando abertamente coisas muito cruéis. E sem nenhum filtro. Uma e só liberdade sobra a que gente. não- Quando a gente se indigna… Lá dentro da casa mesmo, né? Dentro da casa, na tribuna, nas suas entrevistas, em vários espaços. E quando isso atravessa a gente, porque isso lembra a nossa vivência, apresentando projetos de lei, atacando a nossa liberdade, atacando as nossas lutas, a nossa história. Então isso é muito pesado pra nós. E pra mim, assim, isso é muito pesado pra mim. E às vezes eu fico… a solidão de ter que responder tudo nesse tema e sentir que as pessoas, às vezes, não… Porque tem outras pautas e não tem o comprometimento que a gente tem com essa pauta, com essa agenda. Sim. Porque essa é uma agenda de vida pra mim. E eu também queria falar de outras coisas, não falar desse tema, mas a gente acaba sendo muito atacado, né? Então, isso às vezes tem semanas que são mais pesadas, tem semanas que são muito duras, porque o fundamentalismo quer cercar a gente e não quer deixar a gente respirar. Não quer deixar a gente à vontade pra defender aquilo que a gente acredita. O que eu não posso permitir é que eles me deixem nesse lugar defensivo, que eles me deixem nesse canto que eles querem colocar a gente. Então eu não deixo. Eu trabalho dobro, a gente trabalha muito, a gente respira fundo e a gente não deixa. A gente tá em muitas frentes ao mesmo tempo. Mas dizer que é fácil e que não tem solidão na pauta, tem. A gente precisa de mais LGBTs na política, assim. Porque pessoas que vão responder à altura isso que a gente passa lá dentro. Assim, a gente precisa de mais gente ocupando. São 24. A gente tem condição, a gente tem gente nessa cidade LGBT pra eleger mais de um. Pra estar na Câmara Legislativa, pra eleger uma mulher lésbica, pra eleger uma mulher trans. A gente precisa de mais gente naquela casa pra responder, sabe? Depois que você assumiu o papel de legislador, você teve que dar uma atenção especial pra tua saúde mental? Eu tive. Tipo Eu assim, Boa tive. pergunta. Eu tive que pensar umas estratégias, sabe? Que quando eu entrei em 2019… Porque, assim, além de tudo, é muita responsabilidade. Sim. E vem ataques de todos os lados. Então, alguns ataques
são graves, né? As pessoas tomam medidas jurídicas contra você, as pessoas te perseguem, você sofre ameaça de morte, você sofre ameaça numa transmissão, você sofre homofobia, alguém fala da tua sexualidade, da tua vida. Então é muita coisa, é uma dimensão grande, além de responsabilidade. Você não pode votar errado, você tem que entender de PDOT, de PPCUB, de saúde pública, de educação. Maior, né? Você tem que estar atento a tudo. Não cometer nenhum deslize, né? Quando se trata da gente, ainda pior, sabia? Pior. Viu como ia dar errado? A lupa ainda tá mais... Esse, que é experimental, somos tão poucos e a nossa história de representação é tão recente que é um tanto quanto experimental. A nossa estadia na política. Então a gente precisa se provar mais pros outros, né? E pras outras pessoas de forma geral. Então eu precisei cuidar. 2019, eu lembro que eu comecei o ano assim com refluxo, assim, com tanta necessidade de responder as coisas, e não só eu, a equipe toda, a gente trabalhava tanto, as pessoas não se cuidar, a gente precisou se cuidar mais, eu fui pra terapia, foi maravilhoso, estabeleci pactos ali, fronteiras na minha vida, até onde eu vou, até onde eu não vou, porque deputado também não tem expediente. Então você não deixa de ser deputado. Você pode sentar meia-noite no boteco, vai chegar o DF legal, a pessoa fala: Fábio, deputado, pelo amor de Deus, me ajuda. A fiscalização chegou e tá arbitrário. Então, igual ontem à noite, ligaram e falaram: tá tendo uma ação arbitrária da polícia não sei aonde agora. Você pode ir pra lá agora. Aí é tipo, esse horário, sabe essas coisas? Então assim, você não tem horário, você não tem expediente. Você trabalha 24 horas. Então, onde você estiver, você pode ter que trabalhar. Você pode ter que agir, que atuar. Então você precisa estabelecer fronteiras até pra se preservar e conseguir entregar pra sociedade aquilo que você se propõe, né? E como que isso também mexeu com a sua vida amorosa, seus relacionamentos? A gente já tá aqui. Imagina, sem relacionamento. Quando você tem expediente, já é difícil. Imagina sem expediente, com essa vida de... E como pessoa pública. Também. Já é outro babado, né? É outro babado. Outro babado. Amo! Fofoca. Hora da fofoca! Sim, agora pode São 12, 14 horas de trabalho por dia. Então eu tive que repactuar, né? E fim de semana, trabalho muitos finais de semana. Não todos, mas muitos eu trabalho. Tento preservar um dia pra descansar e tal. Eu gosto muito de balada, gosto muito de sair pra me divertir. Não é fácil. Gosto de assistir série. Pessoa normal, né, gente? Gosta de coisas. Eu sou um ser humano. Então, assim, aí tive que repactuar com meu marido, né? A gente tentar estabelecer horários, estabelecer algumas coisas assim, esse dia é nosso, né? No primeiro ano foi muito assim, um dia à noite da semana a gente vai ficar junto, a gente vai estar junto. Fora um outro dia no fim. Tinha umas coisas assim, né? Depois a gente conseguiu ampliar isso, estabelecer alguns pactos de compreensão. E acho que hoje a gente tá bem mais maduro em relação a acho que essa composição nossa aí pra dar certo a nossa relação. Vocês estão casados desde antes do primeiro mandato? Sim. Casados não, a gente namorava. A gente namora, já tá 6 anos juntos. E aí a gente mora junto há 4. Amigado. Juntado na fé, casado é. Exatamente. Aqui no Brasil vocês conhecem o termo amancebado? Eu amo Amancebado, eu amo. Estamos há 4 anos. Pois é, Fábio, mas aí você tem 37 anos, né? Tá certo, né? Então... Com essa carinha de 30, né? Tem mesmo, tá mesmo. Maravilhoso. Eu pensei que era 22. E aí, assim, essa pauta, né, da LGBT, né, da população LGBT, é uma coisa que é mais ou menos recente, né? Não foi sempre que estava tão em voga, né? Tanto assim, pauta no debate público. Como é que foi a sua vivência? Se descobrir, viver sua sexualidade? Cara, quando eu saí do armário, não tava em voga de jeito nenhum. Eu saí do armário com 16 anos e foi em 2002. Então, assim, não tava em voga de jeito nenhum. Eu comecei no finalzinho de 2001, fiz 16 anos. Então, assim, era uma vergonha, era um medo. Eu lembro que eu descobri um lugar em Brasília. Eu não sei se o público do podcast é só de Brasília, mas tem um shopping grande, que é o Pátio Brasil. E atrás dele, todo mundo ficava atrás do Pátio Brasil. Tinha um monte de tribos diferentes. E eu ia pra trás do Pátio Brasil, ficar lá com a galera. E lá que a galera... Você namora, você fica com alguém, você...
você começa a ter amigos. Eu lembro que a primeira vez… Eu sou dessa geração também, Você é dessa tá? geração? Eles não são, não, mas eu sou. Essa parte do Brasil. Eu lembro que uma vez eu ia lá, bisbilhotava o povo, só que eu não tinha um amigo. Aí uma vez eu entrei numa van, eu morava no Guará, e peguei, que tinha lotação, ainda peguei a lotação de volta pro Guará e vi uma menina falando: a gente tem um grupo, os amigos da F, que era tipo, no Mirk, gente, que eu tô velha. Então assim, e aí no Mirk, a gente tem um grupo, a gente vai se encontrar todo fim de semana, sábado, no Pátio Brasil, no Parque da Cidade, fazer um piquenique. Era piquenique mesmo, assim, todo mundo no ensino médio. O povo nem bebia, era um piquenique super careta. E aí eu virei pra ela, o nome dela é Aninha. Eu sempre cito ela, assim, a gente até se fala. Aí eu falei, eu posso participar? Não, deixa com eu 16 ir. anos, deixa ela, pode. É só gay e lésbica. Era só o GLS, era o GLS. Era o Eu GLS. preciso dessas pessoas. E aí foi ótimo. Aí eu fui me integrando, conhecendo gente. E aí foi, assim, uma virada no meu mundo, né? Que você tá num mundo que você não tem espaço, que as pessoas não te respeitam, que você não pega na mão. Apesar que tive muito apoio da minha família, mas não é diferente você ter amigos, amigas. Naquela época Tem mesmo, uma sua vivência. família te apoiou. Me apoiou. Desde quando eu contei pra eles, assim, tanto minha mãe quanto meu pai, minhas irmãs, foram maravilhosos. Não, você vai ser feliz, isso que é o mais que bom. importante. Gente, que lindo. E minha família começou a frequentar uma ONG. Na época que legal. tinha grupos de família. Que legal. Pra discutir o tema, e era uma ONG LGBT. Né? Então foi muito maravilhoso. Lá eu conheci gente também. Então foi muito legal. Assim. Então essa minha vivência, a minha travessia foi difícil, porque eu vim da igreja evangélica. Passei a minha adolescência, uma parte dela na igreja evangélica. Então foi uma vivência difícil, porque a igreja, ela me trouxe muitas coisas positivas. Eu falo isso pra referenciar também a minha… as reflexões que eu tive, o senso de comunidade, o senso de liderança. Essas coisas que a gente aprende, a igreja traz muito essa coisa comunitária da participação. E várias das reflexões cristãs são reflexões que eu levo pra minha vida e aprendizados que são de amor, que são de fé, que eu acho muito importante. São fundamentos que eu levo, que eu trago comigo. Só que também é um lugar que produz muita culpa e produz culpa pra alienar, pra vincular as pessoas através da culpa. Então, eu tinha muita culpa de ser aquilo que eu era. Então, me libertar disso foi um processo um pouco longo e como é, né, na nossa vida, com essa sociedade que abafa a gente, dolorido também, né? E como é que é? Eu tava falando assim, da nossa geração pra gente. Como é que você vê a diferença dessa galera que se descobriu há 20 anos atrás pra essa galera que tá se descobrindo agora, assim? O que você vê, qual a diferença que você nota entre… Olha, tem muita diferença, assim. Não adianta, vou olhar até pra câmera. Não adianta esses fundamentalistas acharem que vão calar o afeto das pessoas. Porque não tem mais vão, volta, meu não amor. tem volta. Acabou. Eu visito, eu fico feliz com isso, porque não importa, sabe? Assim, eu visito as escolas. Porque eu visito as escolas por causa de emenda parlamentar, de obra. Vão cobrir quadra, deputado faz tudo. A gente trabalha de política pública, a gente tampa buraco, a gente se mete em tudo quanto é briga da cidade. E eu visito as escolas, eu chego nas escolas públicas, os meninos estão de mão dada com seu companheiro, estão falando do tema, as meninas, tá todo mundo comentando. Você vai na universidade, a universidade é aquela riqueza de diversidade também. Você vê, o povo tá vivendo a sua. Na minha época, o povo não dava mão. Nossa, passava um casal dando a mão, era assim, parou, fecha a universidade. Você não tinha aquilo, entendeu? Na minha época, quando eu entrei em 2004 na UNB. No meu ensino médio, tinha pouquíssimas pessoas assumidamente gays e, assim, eram as pessoas estigmatizadas. Tipo, fulano, o gay. É isso, não. Hoje em dia, é difícil saber o que o povo tá acontecendo. Entendeu? O negócio mas é isso, é porque eu acho que a juventude hoje é muito mais fluida. São pessoas que são mais desprendidas de estigma, de pensar o que eles vão pensar, né? Assim, por isso que eu acho legal. É mais entendida. Eu acho que a galera tá buscando mais conhecimento também, né? Um adolescente de 14 anos hoje sabe de informação que eu demorei mais de 20 pra descobrir. Gente, eu tenho uma irmã de 13, eu tudo. vejo ela e as amigas e eu fico, que isso? Eles sabem de tudo. Há 2 anos atrás ou não? Eu vim saber o que é uma pessoa trans na UNB. Eu já tava com mais de 20 já, assim. Eu não sabia, travesti, eu sabia e sabem todos os recortes, né? Assim. De tudo. Então, eu acho que é muito legal e não tem volta. Esses conservadores, assim…
com todo respeito, vão ser atropelados pela Então, assim, vão ser atropelados, porque não tem volta. Então, assim, eu fico… Por um lado, me dá uma angústia ver aqueles projetos de lei tramitando, aquelas coisas horrorosas. Dá mesmo. Sabe, dá uma angústia muito grande. Aí quando você vai pra rua, também você vê que tem muita gente. Que tá, e a coisa nasce na casa, né? Tem uma história que é muito boa, não sei como é que é o nosso tempo aqui, né? Pode contar? Então, tem uma história que é muito boa, que é a história da igreja também. Que eu lembro que tinha um pastor, eu conto ela de vez em quando. Tinha um pastor que a Camila que tá aqui com a gente, que é da nossa equipe, Gabinete 24, também era da igreja, a gente sempre compartilha essa história. Irmãs de igreja. Irmãs de igreja. E aí tinha um pastor que ele fazia muito discurso homofóbico. E era sempre um incômodo, e eu lembro que eu era criança, assim, 7, 8 anos, já sentia uma dor no peito, assim, gente, pelo amor de Deus. Realmente, esse povo tem que abominar. Só que eu sentia, gente, esse povo sou eu. Lá dentro tinha alguma já coisa. tava se identificando. Só um parênteses, é muito louco, né? Que a gente, criança, a gente sabe que tem alguma coisa errada com a gente. Errada, né? Entre aspas. Mas a gente não sabe o que é. Mas a gente não sabe o que é. É muito louco. Cara… Ser LGBT é uma loucura. É uma loucura. É uma complexidade. Noção. E aí eu sentia, gente, realmente, ele tá certo, esse povo, vamos orar, vamos sabe? Só que eu sentia lá dentro, gente, só que esse povo sou eu, será que é isso mesmo? Sabe? Essa coisa. Só que aí, o filho dele foi crescendo. Uhum. E… orientação sexual, meu irmão, bate. Ela bate onde tiver que bater. Não tem uma regra, não dá pra pegar uma régua, não tem uma lógica. A gente não entende esse trem direito, como que funciona a complexidade humana, né? Tem pesquisa, tem gente que tem várias teorias. E muitas delas que eu acho que tem até acho que tem uma solidez, né, científica. Mas a questão o filho do pastor lá pros 15, 16 anos, meio que saiu do armário. Ele nem precisava sair, porque eu também não. Na minha infância era assim. A criança viada, todo mundo, gente. Te arrancaram. Eu nasci fora do armário, assim, né? Eu tentei. Você vai ficando mais durinho, né? Porque a vida vai deixando a gente mais… Eu fui ficando, porque eu era muito afeminada. Aí você vai se normatizando, né? Que é até muito violento. Muito. Só que o menino… não tava assim, pronta pro mundo. Brilhando. E assim, e aí o pastor nunca mais falou nada, assim, era um silêncio absoluto. E aí eu acho que, de alguma forma, aquilo atravessou a vida e a história dele atravessa até hoje. Né? Porque eu sei que hoje aceita o filho, hoje até não é mais pastor da igreja, trabalha com outra coisa. Então mudou um pouco a história de vida dele, atravessou ele. Sim. Só que antes disso ele cometeu violência com muita gente, assim, sabe? Então, eu acho que tem isso, a realidade é muito concreta. E esses conservadores, eles vão ser atropelados pela própria realidade. E eu espero que seja pela reflexão, pela empatia. Sim. Até porque eu não quero que eles gerem dor em nenhum LGBT que nasça na família deles, assim, porque eles não merecem, entendeu? Então, eu sempre falo, quando um conservador fala pra mim, não entra nessa pauta, não fala isso e tal, nananã. Aí eu fico pensando, quantos filhos essa pessoa tem? Sabe? E eu quero, assim… desejar que esses filhos sejam bem cuidados e que não sofram nada, sabe? Mas assim, às vezes a empatia nasce daí. A realidade concreta vem daí, né? Na minha observação, Fábio, eu acho que essa reação muito até exagerada da direita nos últimos anos, né? De 2016 pra cá, 18 pra cá. Eu acho que até esperado. Eu acho que seria muito estranho se essa discussão toda a gente vindo com muita força, não houvesse uma reação do outro lado. Até chato falar outro lado como se fosse inimigo. Não são inimigos, são pessoas que pensam diferente da gente, mas que fazem mal pra gente, né? Mas é uma reação esperada, né? A gente tá num fragmento, num frame da história que eu acho que daqui a pouco vai melhorar. Eu sou otimista também. Interessante. Essa semana eu não tô tanto, mas eu sou otimista. Eu acho também que a gente tem avançado, eu acho que o nível de aceitação social também tem aumentado, as pessoas têm feito mais reflexão. Muita gente da direita já não fica mais à vontade em falar aqueles absurdos LGBT-fóbicos, mas ainda tem gente lá, afiada, instrumentalizando a pauta, falando horrores. Agora eles têm escolhido nichos pra fazer uma certa divisão moral na questão LGBT. Então a gente tem que ficar atento a isso. Por exemplo, a pauta da vez é atacar as pessoas trans. As pessoas trans. E aí eles usam como gatilho uma discussão da infância e adolescência trans, porque ninguém nasce com 18 anos, né, gente? Sim. Então, assim, é óbvio que na minha infância e parte da minha adolescência me foi negado o debate sobre a minha orientação sexual. E eu sofri violência pra não discutir, pra tentar entubar aquilo. Mas não é que não existia. Eu tenho lembranças de por quem eu sentia afeto e desejo desde a minha infância.
né? Que nem tudo é sobre sexualidade, é sobre sexo. Muita coisa é sobre afeto, é sobre quem te mobiliza, te move. Então eu tenho lembranças desde a infância. Agora, eu sempre fui entubado em relação a esse tema. Então, eles agora querem pegar uma coisa que é extremamente, digamos, hoje residual, que é a questão trans e a discussão desse tema na infância e adolescência, que é uma discussão aberta ainda. Não é uma discussão fechada, ninguém quer impor nada, obviamente que não. É um sofrimento para as famílias e para essas crianças e adolescentes. De alguém, isso não existe na verdade. Existe impor ser hétero. Exatamente. É heteronormatividade. Exatamente. Agora querem levantar isso para gerar esses gatilhos de pânico moral na sociedade. Sem fazer uma discussão séria, atacando as pessoas. Banheiro né? unissex. Nossa, aí eles pegam tudo. Linguagem neutra, gente. Quase ninguém, é um negócio super ainda residual. Alguém que fala, né, pra respeitar um grupo social, outro grupo. Agora eles querem dizer que esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é o desemprego, não é a desigualdade social, não é milhões de pessoas passando fome. E o problema é a linguagem neutra. O projeto prioritário do deputado X ou Y é a linguagem neutra, que ele abomina que é um ataque à língua portuguesa formal. Erudita. Fala tudo errado, mas exatamente, isso... Exatamente, português formal. Querido, a linguagem neutra seria um presente pra você. Sim, Maria, facilitar o seu vida. A gente vai começar a entender aquilo que você fala. Porque não tá sabendo nada. Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente tem uma pergunta. Não, então, voltando pra religião, assim, que eu acho que até surgiram igrejas que são pro público LGBT, né? Que tem pastores, pastoras que fazem esse acolhimento. Porque o problema, eu acho que não é a religião, o problema é o ser humano, né? O ser humano que conduz a religião é o problema. E aí hoje eu acho que já tem igrejas que é para esse tipo de acolhimento, que é para falar assim, não, a gente pode ter falar de Jesus, a gente pode falar de, sei lá, a gente pode ter um tempo para falar disso e não excluir, né? Eu acho que tem assim, o fundamentalismo ele nasce em qualquer religiosidade, então tem fundamentalistas de diferentes matrizes religiosas, né? Se você pegar um pouco a organização da extrema-direita na Europa, eles se organizam muito na igreja católica, aqui no Brasil na igreja neopentecostal. Eu não acho que a extrema-direita é só neopentecostal também no Brasil, é só de uma religião X ou Y, não. Então tem gente dentro da igreja neopentecostal que não é fundamentalista, que não odeia discutir essas pautas, então tem isso. Por outro lado, tem as igrejas da diversidade, que são igrejas que são para LGBTs, que têm nascido no país todo. Tem igrejas inclusivas, quer dizer, igrejas que são plurais e abrem suas portas para acolher LGBT sem preconceito, sem discriminação, que é muito legal. Tem muitas igrejas evangélicas, tem igrejas tradicionais evangélicas, como a igreja anglicana, né, que abre suas portas para a população LGBT, né, e algumas igrejas luteranas, outras igrejas de outras matrizes religiosas que abrem suas portas. Então, acho que é muito legal esse convívio, né, esse diálogo que tem havido em várias religiosidades. E isso também significa acolhimento e significa uma leitura, que para mim é uma leitura bíblica. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia inteira na igreja. Então, é uma leitura bíblica que para mim é a leitura acertada. Né, assim, primeiro porque eu não acho que a leitura bíblica, assim como nenhuma leitura social feita na história da humanidade, nenhuma leitura filosófica, ela é uma leitura estática. Né? Você vê que a realidade muda ao longo da história contada pela Bíblia, e o entendimento da forma como a realidade e os comportamentos se relacionam com o que se chama de espiritual, metafísico, ela também se transforma, né? Então, do Velho para o Novo Testamento, de uma história para outra história no tempo. Então, eu acho que as pessoas que não conseguem enxergar isso e não conseguem enxergar hoje o respeito ao direito da população LGBT são absolutamente dogmáticas mesmo e querem morar no mundo do atraso. Fábio, como é que tu chegou aqui? Sendo o deputado mais votado, ativista conhecidíssimo. Olha, como começo foi na UNB? Você é formado em serviço social, né? Eu sou formado em serviço social. Na UNB, né? Você formou quando? Eu formei em 2009. Eu sou assistente social e eu acho que o serviço social contribuiu muito, com certeza. Porque o serviço social é uma área do conhecimento que a gente debate tudo. É uma área muito generalista. Então a gente discute desigualdade social, a gente lê a literatura clássica e contemporânea sobre desigualdade social, as questões que atravessam a contradição da nossa sociedade de classe, de gênero, de raça, de etnia e outras questões. Então é uma leitura importante que ajuda a gente a refletir sobre isso. Mas não só o curso, né? Eu acho que sair do armário traz uma militância. Ser LGBT é um ativismo. Mesmo que a pessoa que não milita nada, ela já tem um ativismo, que é aquele ativismo de dar a mão, de
de ter que se colocar no mundo. Então, por isso eu gosto de dizer, eu comecei a militar com 16 anos quando eu saí do armário. Que ali começou a militar. Saiu do armário, vez sai do armário já era. Querido, né? Então, não tem pra onde correr. E a universidade elabora. Então, a universidade me ajudou a elaborar. Não só em sala de aula, no curso de serviço social. DCE, né? Eu fui do centro acadêmico, fui do Diretório Central de Estudantes, participei da mobilização da ocupação da reitoria de 2008, da ocupação da Câmara Legislativa de 2009, de muita mobilização social que foi muito importante para a cidade e que ajudou a discutir a mudar do passe livre, que ajudou a discutir um pouco o direito à cidade, direitos humanos, pesquisas em várias áreas diferentes, participei na universidade e depois da minha área profissional também. Acho que tudo isso. E eu sou fundador do PSOL, então com 18 anos eu já me filiei, eu ajudei a colher assinatura com 17, 18 anos para fundar o PSOL. Então é o meu único partido que eu sempre militei minha vida toda e tenho muito orgulho de ser um partido comprometido com a pauta LGBTQIA+, e outras que eu acredito. Essa ocupação de 2008 é histórica, né? Eu me lembro que quando eu tava pesquisando para qual universidade ir, eu coloquei o UNB, as imagens eram dessa ocupação. Ai, gente. Exato, ela é histórica, foi uma ocupação bem importante, assim, mudou um pouco o rumo da UNB. É verdade. Gente, alguma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta. Porque assim, a gente voltando lá pra religião. Sim. É porque eu tenho uma amiga que ela veio me perguntar assim. Você acha que eu sou homofóbica? Eu falei, não, você nunca me fez, nunca comentou nada, nunca agiu nada que me fizesse pensar assim. Ela falou, se eu concordo com que o Nicolas, como é que é aquele deputado? Ferreira. Com que o Nicolas Ferreira prega sobre ser pecado, isso me faz de mim homofóbica? Eu falei, eu acredito que sim. Aí eu acredito que sim. Como é que é isso, assim? Como é que as pessoas têm dúvida se elas são homofóbicas? Tipo assim, por conta desse tipo de pensamento, como é que educar essas pessoas, tentar educar essas pessoas, assim, como é que o senhor acha que a gente tem que agir, assim? Eu mesma, assim, eu não sei, eu falo, mas será que minha amiga é homofóbica? Acho que é uma boa pergunta, amiga, só complementando a pergunta dela, é que, tipo assim... E me ajuda também. É porque, tipo assim, é uma discussão civilizatória. É uma coisa muito mais ampla do que respeitar X ou Y, sabe? É civilização, é meu direito de casar e construir o patrimônio com quem eu quiser, de viver meu afeto, que é uma coisa muito... Enfim... como é que a gente pode estar trabalhando nisso, né? Políticas públicas existem, mas como é que a gente pode estar construindo essa consciência? Como indivíduos, assim, cada um... É um debate civilizatório de como você pode se relacionar com a religião ou como você pode se relacionar com a sua crença, com aquilo que você professa, que você acredita e com a realidade. Então tem que perguntar pra sua amiga. É pecado a mulher abrir a boca? Ela se levantar lá e trabalhar? É pecado você comer carne de porco ou você comer certo tipo de alimento? É pecado porque o pecado e a interpretação do pecado na história, ele também foi mudando. Então tem comportamentos hoje dentro da igreja evangélica ou da igreja católica que antes eram absolutamente abominados e que hoje são naturais, são normais. Então a dimensão do pecado, ela é uma dimensão de como a sociedade, a cultura... se relacionam com a realidade. De uma época. De um momento. Então, assim, hoje você simplesmente dizer que a pessoa que é gay, ou é lésbico, ou é bi, ou é trans, ela é pecadora, é uma forma de desumanizar o comportamento, a identidade daquela pessoa e negar a ela uma existência que pra você é a existência principal. Porque muita gente acredita que a existência principal dela é uma existência no suposto lugar divino, espiritual. Então, quando você fala isso, você decreta a morte espiritual dessa pessoa. Porque ela vive em pecado. Então você quer o tempo inteiro salvá-la. E aí, fazendo uma analogia pra realidade, curá-la. Tirando do mundo espiritual. Então você quer curá-la, você quer salvá-la o tempo inteiro. Então você atribui a ela pecado. Então eu acho que tem, sim, uma mudança de paradigma. Então, de pessoas religiosas que têm a capacidade de entender. Olha, tem gente que fala, eu não entendo nada, mas quem julga é Deus, eu te respeito, eu te amo, eu te aceito, eu quero você feliz, eu quero você bem. Eu acho que a pessoa tá fazendo esse giro paradigmático. Eu não entendo, eu já vi inclusive pastores que falando, gente, eu oro há muitos anos e eu não tenho compreensão de como é que esses afetos se constroem, mas eu nunca tive nenhuma ideia de que a gente deveria condenar ou não aceitar as pessoas vivendo sua sexualidade, seu afeto juntas, porque eu não tenho como negar isso, porque eu não tenho como negar o amor, e o amor é o princípio fundamental pra mim, da minha crença. Então tem pastores que falam isso. Então eu acho que é muito interessante
interessante que, de fato, essa atribuição de pecado, pra mim, ela é uma atribuição que ela estrutura hoje a homotransfobia. É, porque tem gente que parece que tem uma procuração assinada por Deus pra falar em nome dele. Vai pro inferno, vai pro céu. Gente, que coisa. Eu falo, gato, se tu acha que eu vou pro inferno, que eu sou o demônio, que eu sou o próprio Satanás encarnado, pode achar. E tem os queridos, né? Que são, assim, absolutamente mercadores da fé, que fazem todas as aberrações possíveis, que... Pecado é de pecadinho a pecadão. Eles estão cometendo todos. É o cidadão do bem. Só que é só o pecado do bem, entendeu? Assim, então também tem vários 2 pesos e 2 medidas, mas o dedo tá sempre apontando pros LGBTs. Poder, né? É um projeto de poder. É um projeto de poder, muito bem desenhado. Nada é por acaso. Exatamente. Eu não acredito nisso, que seja por acaso. Tem alguma coisa que você acha que a gente precisa falar, deputado? Pro ouvinte, os da Killers. Pros nossos da Killers. Gente, vamos nos engajar, vamos participar, vamos ter mais mulheres, LGBTs, pessoas negras, indígenas na política brasileira. Eu acho que isso é muito importante, a gente ocupar o espaço político, a gente se posicionar, a gente defender os nossos, sabe? Lá no Instagram, no Twitter, se colocar, se posicionar. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa, além de... As minorias já são maiorias sociais, são minorias políticas, de acesso ao Estado, de acesso à política pública, mas não minorias reais. Então a gente precisa ser maioria em todos os espaços, assim, maioria de fato, não para inibir, diminuir, atacar qualquer outro grupo social, mas para construir um espaço, uma esfera pública realmente de pluralidade. Muito obrigado, deputado. É muito bom não só ter um representante, um único, é pouco ainda, é lógico, mas ter um representante que apareça tanto, né? Trabalha muito, hein, rapaz? Que bom. Trabalhador, meu amor. Já tenho tempo pra ir pro bar. Conta pra gente, qual bar que a gente se encontra? Qual bar? Eu vou em vários aqui em Brasília. Pode fazer mexão assim, eu faço. Não, pra gente se encontrar ali na Asa Norte, a gente pode ir ali caçar nos bares da Asa Norte. Tem vários ali legais, né? Tem barzinho, tem Boteco do Encontro Mineira, Mimobar, Pardim, Bloco G. Aí pronto, galera, a gente já sabe onde encontrar. Tomar uma cerveja com um deputado. Tem vários legais, Bloco G é Falar mais daquilo na mesa Vamos fazer exatamente, que a gente pode... Tá gravar bom. um podcast na mesa do bar é uma boa. Muito obrigada, deputado, por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui. Como eu falei, eu acho que com o tema não tinha outra pessoa que a gente poderia convidar, tinha que ser você. E a gente ficou muito feliz. A gente tava até nervoso no começo, ai meu Deus, o deputado tá vindo. Mas a gente percebe que é isso. É o deputado, mas é o deputado do povo, do nosso. A gente tem um acesso, assim, é bom saber que a gente pode ter esse diálogo. E é importante que todas as pessoas saibam disso. Que eles podem ter um diálogo com você. E eu acho que é o que deveria ter com todos os legisladores, né? Afinal, a gente que bota vocês lá, né? Com certeza. Exatamente. E, bom, é isso. Esse chegou ao fim, esse episódio delicioso sobre do mês do orgulho LGBTQIA+. Falei certo, né? Falou. Todo dia uma letra nova. Uma letra nova. Mas é isso, assim, eu acho que a questão de se é pra representar, que represente todas as letras, né? E nosso podcast vai ao ar todos os domingos, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você pode encontrar a gente também nas redes sociais Correio Brasiliense. Sugestão de pauta, só deixa nos comentários que a gente vai olhar direitinho, que a gente quer atender também aos nossos ouvintes. Muito obrigada. Importante, deixa pra gente a rede social, onde a galera pode falar com você. Com certeza. No Instagram, no Twitter, tem até no Facebook ainda, no TikTok. Fábio Félix da F, a gente tá lá, manda mensagem. Manda inbox, enfim, vamos interagir. A gente também tá postando, prestando contas do mandato, né? As coisas que a gente tá fazendo, onde a gente tá circulando aí pela cidade. Muito bom. Legal. Naum, você quer passar as suas redes sociais? Quero, tá aberto agora. Agora abriu, né? Sou uma pessoa pública. Daqui a pouco eu tô verificado. É Neon Gilo, meu. É isso. Gente, o meu é Helena Dornelas. Fica podem aqui embaixo, me achar. Vai estar anotado. Vai estar aqui. O meu é Cecília Soter também. Quem quiser lá, o meu conteúdo não tem. Sou jornalista, a gente não gera conteúdo. Mas tá tudo certo. Segue o deputado, que eu tenho certeza que vai ter muito mais. Vai ter muita mais informação lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Gente. Até mais. Obrigado.